Jesus hoje, pelas palavras deste Evangelho que iremos acompanhar, compartilha palavras de consolo, de esperança com seus discípulos, e essas palavras também ressoam profundamente em nossas vidas. Ao anunciar sua partida iminente, Jesus revela que enviará o Consolador, o Espírito Santo, tudo para estar conosco e nos fortalecer em meio às dificuldades que enfrentamos. É uma promessa divina que nos encoraja, pois sabemos que não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos guiará, nos consolará e nos lembrará das palavras de Jesus, fortalecendo-nos diante dos desafios e também nos conduzindo ao caminho da verdade. E em tempos de incerteza, de tribulação, podemos encontrar conforto na certeza da presença do Espírito Santo que nos capacita a superar obstáculos, trazendo paz, renovando nossa fé. Que este Evangelho e esta reflexão de hoje nos inspire a buscar a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, confiando em seu poder transformador para enfrentar as dificuldades com coragem e esperança. Olá, meu querido. Olá, minha querida. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023, é o Evangelho de João, o capítulo é o 16, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, no Evangelho de hoje, Jesus fala aos discípulos sobre a sua partida e também a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Então vamos refletir sobre o significado dessas palavras para nós hoje. Primeiro que Jesus anuncia a partida e a tristeza dos discípulos. Jesus começa dizendo aos seus discípulos que ele está partindo para aquele que o enviou, e essas palavras certamente causam tristeza, confusão entre os discípulos. E podemos nos identificar com eles em momentos de separação, de incerteza, principalmente quando nos sentimos abandonados, perdidos. Segundo, que o Mestre também fala da promessa, a vinda do Consolador. No entanto, Jesus faz uma mensagem de esperança ao anunciar a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Ele afirma que é melhor para os discípulos que ele parta, pois assim o Consolador virá até eles. E essa promessa não se limita apenas aos discípulos daquela época, mas também se estende a todos nós hoje. E por fim, o papel do Espírito Santo. Jesus descreve o papel do Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos guia para a verdade e nos lembra das palavras de Jesus. Ele nos fortalece, nos consola, nos conduz ao caminho da salvação. É o Espírito Santo que nos torna capazes de viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Portanto, hoje nós somos convidados a refletir sobre a vinda do Espírito Santo como o protetor, o advogado, o defensor, o intercessor,
o Consolador prometido por Jesus. E nossas vidas, elas podem ser transformadas pela presença do Espírito Santo que nos acompanha em nossas dificuldades, nos fortalece em nossas fraquezas, nos guia para a verdade. E possamos então abrir nossos corações para receber o Espírito Santo e permitir que Ele atue em nós, tornando-nos verdadeiras testemunhas do amor e da graça de Deus. Que Ele seja então nosso guia constante, iluminando nosso caminho e nos conduzindo à vida plena em Cristo. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Continua a tratar do tema da despedida de Jesus deste mundo. O Evangelho segundo João, que acabamos de acompanhar, mostra Jesus que se dirige aos discípulos a fim de explicar-lhes o sentido da sua partida deste mundo. É preciso que eu vá, pois assim mandarei o Paráclito, o Defensor, assim diz Jesus. Jesus dedica longas páginas do Evangelho para encorajar os discípulos, fazendo-os dar sentido àquele momento triste de partida. Agora veja, Jesus não tinha falado previamente aos discípulos sobre a perseguição futura que o mundo iria lançar contra eles. Até então, ele mesmo era o alvo da hostilidade e podia protegê-los. Agora ele fala metaforicamente de sua morte quando que ele se vai, mas não os deixará sozinhos. Assim como Tomé, os discípulos também não entendem a morte como uma ida ao Pai, mas a veem como o fim de tudo. Sentem tristeza pela separação e interpretam como desamparo. Percebem o mundo como um adversário formidável e, sem Jesus, se sentem indefesos. Agora, para Jesus, a presença e a ajuda do Espírito Santo são mais benéficas aos discípulos do que sua própria presença física. E explico. Enquanto dependem desta presença física, não aprenderão a assumir plenamente sua responsabilidade, não terão a autonomia que surge da convicção interior. É melhor para eles que Jesus parta, para que possam agir por si mesmos, impulsionados, é claro, pelo Espírito Santo. Agora, o mundo, ou seja, o sistema injusto, se colocou como juiz de Jesus e o condenou como um criminoso. Agora o Espírito está reabrindo o caso para pronunciar uma sentença contrária. Aqueles que se fizeram juízes são os culpados. O condenado por eles estava certo e, portanto, o sistema que ousou cometer tal injustiça está condenado por Deus. Agora, voltando um pouco a falar de despedida, assim como os discípulos, nós também somos avessos ao tema da despedida, não é mesmo? É muito difícil ter de despedir de alguém que amamos. É difícil ver desmoronar todo um edifício ideológico da salvação de um povo. É difícil ter de continuar uma obra cujo autor não jaz entre nós. A quem amar? Quem nos salvará? Quem continuará a nos ensinar, conduzindo-nos no melhor caminho? A resposta é uma só: o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. É Ele o nosso defensor, o enviado de Jesus para acompanhar a comunidade dos discípulos no início de sua difícil missão de anunciar. Então, a exemplo dos discípulos, confiemo-nos no Espírito de Deus. É Ele o nosso grande intercessor e inspirador diante do Pai. Então, que a presença do Espírito Santo sempre nos fortaleça, guie, console, capacitando-nos a enfrentar as dificuldades com coragem e esperança, revelando-nos o amor profundo de Deus. Amém? Muito obrigado, você que me acompanhou até este momento da reflexão. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia. Se for possível hoje, coloque logo abaixo dos comentários: Vem, Espírito Santo,
vem encher o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!